Então, gente, boa tarde para quem está aqui na sala com a gente, né? Eu sou a Maria Cláudia Bonadio, né, que junto com a Beth lidera o grupo de pesquisa em História e Cultura de Moda. Então, a gente está aqui, né, no nosso segundo seminário internacional, né, sendo que o primeiro a gente conseguiu fazer presencial, né, várias das pessoas que estão aqui como nossas debatedoras, né, a Madu e a Maria do Carmo Rainho tiveram aqui, né, falando em 2017, e aí esse ano a gente aproveitou, né, a pandemia para poder até né, fazer de novo a distância e com pessoas de fora que talvez nesse momento, né, mesmo sem pandemia, fosse mais difícil de trazer por todas as questões de financiamento, né, a pesquisa na área de humanidades, que nós estamos, né, vivendo grandes cortes aqui no Brasil nesse momento. Então, queria dar boa-vinda a todos, né, e todas, né, agradecer aí a presença de vocês, e vou agora passar a palavra, então, para a Maria do Carmo Rainho, que vai apresentar a mesa aqui da tarde, né, e também dar as boas-vindas para as nossas convidadas de hoje, tá bom? Obrigada, Maria do Carmo, vou fechar aqui minha câmera. Ok. Obrigada, Maria Cláudia. Boa tarde a todos e todas. Então, vou fazer a mediação dessa mesa, né, do segundo dia, do segundo Seminário Internacional em História e Cultura da Moda, Usos e Representações do Corpo. Bom, nessa mesa a gente vai contar com a participação da Maureen Scheffer, França, e Daniela Novelli, cada uma delas com 30 minutos para apresentação. E ao final das apresentações vocês vão poder começar a enviar as perguntas, né, pelo chat, para a gente fazer o debate ao final. A Maureen é doutoranda em Tecnologia e Sociedade na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é mestre em Tecnologia, especialista em embalagem, projeto e produção e designer gráfica pela mesma universidade. Atualmente é professora do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e tem como áreas de interesse as dimensões socioculturais do design, as relações entre gênero e cultura material e as articulações entre moda e corpo. Dentre os seus artigos e textos, eu destaco Juventude Transada, Tensionamentos das Normativas de Gênero na Moda, promovida pela revista Pop, anos 70, escrito com Maria Inês Ribeiro dos Santos e publicado na revista Dobras em 2019. É justamente sobre essa pesquisa que ela faz com a revista Pop, com editoriais de moda da revista Pop, que ela vai nos falar hoje. Em seguida, nós teremos a Daniela Novelli discutindo a produção discursiva da branquidade na revista Vogue. A Daniela é doutora em Ciências Humanas pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela realizou estágio de doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales e de pós-doutorado na Universidade de Paris-Sorbonne. Ela é mestra em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é especialista em moda, criação e produção e bacharel em moda também pela UDESC. É uma pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente professora adjunta no bacharelado em moda da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, credenciada também no mestrado profissional em design de vestuário e moda da mesma instituição. Ela publicou vários artigos sobre a Vogue, com ênfase na questão da branquidade e na apresentação do corpo feminino branco na revista, tema sobre o qual ela vai discutir com a gente aqui hoje. Então, vamos começar com a Maureen. Maureen, 30 minutos. É isso, vamos lá. Obrigada. Vou tentar aqui ver se dá certo para compartilhar a tela. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Agradeço a apresentação da professora Maria do Carmo Rainho e principalmente o convite da professora Maria Cláudia, né, a respeito, então, dessa temática sobre as representações do corpo jovem na revista Pop. Então, eu preferi trabalhar, em vez de escolher apenas um editorial e aprofundar, eu preferi trabalhar com vários conteúdos de moda, porque a revista ela é muito plural. E como ela é pouco conhecida, eu achei mais vantajoso, inclusive, para o público conhecer ela. Então, a revista Pop, inicialmente, ela se chamava Geração Pop, até 1975, devido a uma interdição
né? Pois desde o início a equipe queria chamá-la apenas de Pop. Então, depois de 75, ficou apenas Revista Pop. Ela é a primeira revista jovem do Brasil, ela foi editada pela Abril e circulou mensalmente, né, entre novembro de 72 e agosto de 79, ou seja, em plena ditadura militar. Ela alcançou 82 edições, ela tem, né, um formato próximo a de uma folha A4 e alcançava em média em torno de 100 páginas por edição. Opa, acabei passando. Ela foi uma revista destinada para garotas e também para garotos, né? O que marca uma certa diferença com relação a publicações posteriores voltada para adolescentes. E a equipe tinha a intenção de atingir jovens de 15 a 20 e pouco anos de idade, né? Sobretudo das camadas médias. E aí é que eu acrescento que ainda hoje, né, as camadas médias no Brasil são formadas majoritariamente por pessoas brancas. Então, né, a revista se destinava para jovens brancos, né, principalmente. Isso é evidente ao longo das páginas da revista, como também nas próprias capas. Então, modelos brancos, a única exceção de corpos negros, por exemplo, ocorreu em uma edição de Natal, onde foi publicada uma foto do grupo Frenéticas, e aí sim contando com a participação de duas artistas negras, né, a Du Moraes e a Edir de Castro. Então foi o único momento nas capas, né, editoriais não aparecer pessoas negras. Ela foi uma revista muito plural, com várias temáticas. O carro-chefe era a música pop. Mas o primeiro diretor, ele também, né, escolheu ali, ele foi o inventor da revista, o Tomás Souto Correia, para moda e comportamento. Como ele diz, né, ele diz assim, a moda jovem estava muito na moda naquela época. Também tratou de cinema, teatro, TV, turismo, orientação profissional, espiritualidade, decoração, culinária, artesanato, horóscopo, jogos, etc. Bem, a revista Pop, ela surgiu dentro de um contexto onde havia uma estratégia do governo, né, o chamado milagre econômico, que privilegiou, enfim, favoreceu ali as camadas médias, até numa tentativa de continuar mantendo o apoio, né, de parte das camadas médias à ditadura militar. Também tem a questão da juventude, né? Então, junto com as crianças, a juventude, em termos demográficos, atingiu ali uma representação de 60% da população brasileira. Então, era um número extremamente relevante, né? Também a escalada da cultura juvenil desde os anos 50, ou seja, a tentativa de jovens se distanciarem do mundo adulto, procurando hábitos, interesses, gostos, né, diferentes, específicos. E também o fenômeno teenager, que foi uma estratégia estadunidense que se disseminou por vários países, que era uma nova percepção sobre a juventude, ou seja, enquanto grupo de consumidores. Ou seja, né, vai ter aí um esforço, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e aqui no Brasil também, da indústria, do comércio, da imprensa, de moldar um novo nicho de mercado direcionado para a juventude. E aí, né, tem então a revista Pop. Paralelo a isso, é um momento de grande efervescência cultural e política. E aí aqui eu dou destaque, né, também para movimentos protagonizados especialmente pela juventude, né, de grande proeminência. Então, a contracultura, resumindo aqui de uma maneira, como formas de resistência de setores da juventude, as maneiras de viver predominantes das sociedades ocidentais. Ou seja, o conservadorismo, o conformismo, o autoritarismo, né? Aqui, se a gente for lembrar das várias ditaduras na América Latina, a racionalização da vida social, a ideia de muita organização para gerar eficiência e, às vezes, o abafamento, né, da expressão das emoções. O consumismo, o luxo. E aí, na contracultura, ganha relevo o movimento hippie. Também tem as conexões da contracultura com movimentos políticos, sociais ali da época, como o movimento negro, o movimento feminista e o movimento gay. Inclusive, aqui nessa propaganda da Levi's, que circulou lá no final da Pop,
a gente vê essa tentativa, né, da marca de conectar o jeans a esses movimentos. Então, eu coloquei esses círculos vermelhos para apontar onde estão os bottoms, né, do movimento gay, feminista e negro. A tentativa de relacionar o jeans, ou de manter essa associação do jeans com transgressão, com rebeldia, né, com posturas inconformistas, porque essa ideia vai estar gerando uma nova ideia do que é ser moderno naquela época, né? Bem, e aí a Pop, ela também, assim como a Levi's, entre outras marcas de moda, vai estar se valendo disso, né, de se apropriar de valores associados à contracultura e as suas conexões com movimentos sociais da época para gerar uma ideia de modernidade, de corpos modernos, né? De corpos, de produtos modernos. Esse fenômeno foi chamado de marketing do coolness, né? Surgiu também nos Estados Unidos e se disseminou por outros países. Então, a gente vai ver vários valores sendo articulados pela Pop na tentativa de moldar modelos de juvenilidades, como a irreverência, que é a ideia de você ser diferente, não ser conformista, despojamento, né? Posturas despojadas, soltas, contestação, que vai se dar principalmente ali pelo uso do jeans, né? A camiseta também, a autenticidade, de novo, né? Não ser conformista, a liberdade sexual também, aí acionada pelo movimento feminista, por estudos científicos da época e também pela própria pílula anticoncepcional. Então, a ideia de que você ser moderno também é ser uma pessoa que não tem preconceitos. Isso a priori, né? Então, eu tentei resumir aqui como a ideia de que modelos de feminilidades e de masculinidades juvenis transadas, ou seja, descoladas, modernas, vanguarda, avançadinhas, para a Frentex, né? Elas foram moldadas em oposição pela Pop a ideias de conservadorismo, de algo que é ultrapassado, de algo que é careta, que geralmente foi associado ao mundo adulto, né? Aqui chamando a ideia do conflito de gerações, que é um termo meio perigoso porque ele tende a essencializar, né, a juventude e a fase adulta, quando ambas são construções sociais que, se a gente for olhar para algumas sociedades, né, se passava da infância direto para a fase adulta, e elas são ambas construções sociais, são moldadas historicamente, são plurais, são heterogêneas, então não tem como a gente essencializar e nem universalizar, né, a ideia, o conceito de juventude e de fase adulta. Bem, aí de corpos, como eu comentei antes, majoritariamente corpos brancos, né, e também de traços finos, que aí aqui a gente, né, pode perceber essa relação com os padrões de beleza eurocentrados. A silhueta magra, e não só para as meninas, para os meninos também. Inclusive, tem uma reportagem que diz assim: cintura grossa já era, cara, né? Então, é a tentativa de se aproximar de corpos sem curvas, mais infantis, inclusive, de modo a se afastar de corpos adultos. Então, corpo feminino com curvas, remetendo à ideia de maternidade, né? Um corpo grosso, pesado, aos homens adultos. E também a gente vai ver, por vezes, né, a pele bronzeada. Então, são ideias aqui de corpos, a priori, né, construídos como corpos jovens, modernos, dinâmicos e saudáveis, na ideia que você sai, você vai à praia, você vai acampar, você é um jovem dinâmico, tenta, né, usar uma dieta alimentar saudável. Então, essas ideias aí circularam bastante na revista. E aí aqui outra coisa também que aparece muito é a linguagem pop. Então, a linguagem pop que foi articulada pela juventude na tentativa de se contrapor ao status quo, né, e ao conservadorismo. Então, essa linguagem pop ela vai estar sendo manifestada inicialmente na Europa, na Inglaterra, por meio das artes plásticas, mas vai se disseminar no design de produtos, design gráfico, como a revista Pop vai estar empregando aqui como pele, né, como meio de comunicação para atingir esse público que ela almeja, mas não só por meio do design gráfico de produto, também por meio da moda, né, nos editoriais, na maneira como vai selecionar e montar os looks e nas próprias práticas corporais, que é bem evidente aqui nessas capas, por isso que eu selecionei.
Então, o modo como essa menina está com as pernas super abertas aqui, né? Isso seria difícil de pensar nas décadas anteriores. Os pés nus, que já aparecem mais nos anos 60, né? Essa ideia da liberdade também. E ali eu destaco também, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas enfim, parte do bumbum da garota também, né? Aparecendo. E aí, fora as cores que vão aparecer, camisetas com estampas de história em quadrinhos, né? A brincadeira, o humor. Bem, aqui eu destaco um dos valores, a questão da autenticidade, né? Então, a revista Pop, de hora em hora, ela vai estar falando, seja você, né? Seja você mesmo. Ali eu destaquei só um trechinho, sem essa de timidez, seja você mesmo. E para trabalhar com essa questão, ela vai estar utilizando algumas estratégias. Uma delas que eu coloco aqui é a ideia do it yourself, faça você mesmo, né? Então, como ser uma pessoa mais autêntica? Você tem que ser diferente, né? Não ser conformista, não vestir roupas muito padronizadas. Então, se você compra uma calça jeans, olha, você pode dar seu toque pessoal, recortar, colocar um bolso ali com camadas de plástico, colocar vários detalhes na barra da calça, mudar os bolsos. Então, essa ideia de tentar ser diferente, né? E aí aqui também tem essas contradições, né? Porque tem uma maneira de ser autêntico. Então, se você se identifica com uma postura mais tímida, comedida, né? Significa que você não está sendo autêntico, embora possa ser autêntico sim. E aí aqui outras articulações, então a contracultura com o movimento negro, eu destaco aqui o movimento cultural estético Black is Beautiful, que também ganhou corpo nos Estados Unidos, de acordo com integrantes do Partido dos Panteras Negras, esse modismo, como eles colocam, surgiu nas ruas mesmo. Então, as vestes, né, as túnicas africanas, das chiques, o cabelo afro, ou também chamado de Black Power. Então, nos anos 70, o movimento negro ele vai fazer muito uso do corpo como meio de resistência, de confronto contra o racismo, contra as estratégias de embranquecimento. Então, e aí aqui mesclando também com a ideia da contracultura, da valorização daquilo que é visto como natural, né, entre aspas, então uma beleza natural e você ser você mesmo, autêntico, né? Então, eu só se passou muito batido, mas eu não verifiquei nenhuma pessoa negra que foi retratada na Pop com o cabelo alisado. Então, esse é um ganho, essa é uma parte muito interessante da revista. Por outro lado, só há 2 editoriais, foram muitos, eu não cheguei a contar, mas às vezes chegava a ter 3 editoriais de moda por revista. Então, de toda aquela ampla gama, né? Só há 2 editoriais com pessoas negras, sendo apenas 2 meninas negras. Então, a gente nunca vê a presença de mais de um negro por editorial. Então, aí tem também, né, esses tensionamentos de raça, etnia, a questão da branquitude, né, do valor mais valorizado, uma posição de poder. E aqui nesse editorial que eu destaquei, então, embora tenha uma integração da garota negra com o grupo aqui em cima de bicicleta, né, mas quando a gente começa a olhar as relações entre eles, então, entre os supostos casais, entre os brancos parece haver uma conexão emocional maior, né? Eles se olham, eles estão mais próximos. Aqui também o garoto olhando para a moça de boina vermelha, né? Agora, quando a gente olha para a imagem onde está a garota negra, o garoto não olha para ela, né? Ele olha para frente, ele não parece estabelecer uma conexão com ela. Essa tentativa parece vir dela somente, então ela parece estar um pouco mais atrás e ela parece se esforçar para chegar próxima dele, né? E ela coloca a mão sobre a mão dele ali no caso. Bem, daí a partir de agora eu vou tratar de algumas modas que tensionaram as normativas de gênero ali do período. Para isso eu resgato um trecho que a feminista Rosemary Muraro escreveu na época para o jornal Rolling Stone, em 72. O nome do artigo se chamou Feminismo e Androginia. Então, ela coloca assim: o machão tradicional reprimia a sensibilidade, assim como a mulher submissa reprimia a inteligência. Na era eletrônica, o homem não tem medo de viver até as últimas consequências a sua sensibilidade e a mulher atira-se em massa às atividades intelectuais.
fica deste modo esmaecida a milenar especialização sexual, que dividiu o homem da mulher e os deixou sós, e ganham uma dimensão muito mais rica ao desenvolverem sua androginia. Mudar a relação entre os sexos é mudar a estrutura toda. O homem e a mulher que se sentem iguais e veem isso como um dado natural. Não podem aceitar os privilégios e as disparidades de um mundo competitivo. Abaixo ao machão e viva um mundo andrógeno. Então, essa tentativa dos homens buscarem referências articuladas, né, culturalmente ao mundo feminino e vice-versa, é visto como uma atitude moderna na época, né? Então, também o discurso muito balizado pela pauta feminista, né, de igualdade entre os sexos, de uma sociedade não sexista. E aí os exemplos que eu coloquei aqui vão estar trabalhando com essa ideia da igualdade e com essa busca dos homens tentarem se descondicionar emocionalmente e das mulheres tentarem serem reconhecidas como seres intelectuais também. Então, a primeira, aqui eu acabei recorrendo, em vez de um editorial, né, a uma publicidade da Shell. Ela lançou alguns produtos tentando aí, né, se apropriar da moda jovem, enfim. E ela destaca muito claramente ali, né, moda sem compromissos nem preconceitos. Então, foi mais essa aqui a minha ideia, de mostrar como que isso estava circulando ali, né? E essa ideia de sem compromissos é uma moda despojada, mais nesse sentido. Aqui já tem uma questão que é o uso do branco por homens, né? Então, até ele fala, agora imagine você chegando em casa vestido com a nova moda Top Pop Shell, todo de branco. Seus pais certamente vão achar que você endoidou de vez. Então, o branco, a gente vai ver usos por homens ligados à contracultura, né? Como o John Lennon, o Mick Jagger também. Então, os homens, né, historicamente, ali, a partir do século XIX, a gente vê eles usando roupas mais sóbrias, né, mais sérias. Então, o branco já é um tensionamento aqui. Outra questão diz ali, ó, você usa o macacão e ela a jardineira, e vice-versa, e vice-versa. Então, a ideia é de que homens e mulheres estão usando as mesmas roupas. Só que quando a gente olha, né, tem algumas contradições. Então, os garotos, eles estão usando jardineira sem camisa por baixo, dialogando com a ideia da liberação sexual, né? Em contrapartida, as moças sempre, né, na revista Pop, elas aparecem com camiseta por baixo. Então, a gente vê assim que essa igualdade, ela é até certo ponto, né? Então, ao momento que o peito masculino é visto de maneira natural, né, o corpo feminino não. Então, os seios precisam ser interditados e não podem aparecer. E aí também tem regulações de gênero com relação às práticas corporais. Então, aqui não aparece, né? Mas foi mais um lembrete. Então, o rapaz, ele tá com a jardineira e a axila tem pelos. E ok, né? Simboliza ali, é algo visto como natural no corpo masculino e também ligado à virilidade. Nas mulheres, não, né? Quando elas aparecem de biquíni, de regata, elas sempre estão com as axilas depiladas, com exceção de artistas, que daí já tem um certo capital para negociar essas questões, né? Também tendo aqui uma articulação com a contracultura, né? Do corpo mais natural. Então, a exemplo aqui eu coloquei a Sônia Braga, né? Com as axilas com pelo, e também teve outra artista, Maria Alcina, que também circulou dessa maneira na revista. Aí outro exemplo que eu trago é só um recorte de um editorial onde os garotos usam roupas rosas e lilás também. Então se chama Quanto Mais Leve Melhor e é de 74. Então a roupa rosa aqui que ele usa tem também uma estampa ali que tem corações e flores. E ela está dialogando com a Revolução do Pavão, ali dos anos 60, que ganhou corpo na Europa Ocidental, né? Que refletiu o desejo de garotos de se diferenciarem de seus pais, e esse desejo foi atendido pelo comércio, né? Então, eles vão tentar se diferenciar sendo mais ousados na maneira de vestir, mais extravagantes e também tentar ser mais sexy, né? E antes, essa relação aqui com a moda, né? Aliás, a relação da moda com o homem era vista como algo não viril, né?
E se vestir dessa maneira, muito extravagante, poderia ser visto como algo bobo, né? Que não condizia ali com as masculinidades hegemônicas. E aí também tem alguns tensionamentos. Então, nos Estados Unidos, em articulação com a contracultura também, o movimento gay, garotos gays, eles já estavam usando há algum tempo roupas com estampas florais, roupas com detalhes rosas. Então, é interessante que essa moda que passa a ser usada pelos garotos heterossexuais, ela já estava sendo usada por garotos gays, né? E aí aqui vai ter algumas vantagens para os garotos gays de se sentirem mais seguros nas ruas para se vestirem dessa maneira, mas também tem contradições aqui na revista no sentido de que, apesar de circularem imagens sobre, né, movimento gay, tem lá uma bandeira da libertação gay, nos editoriais não há nenhum índice, né, que aponte para uma relação homoafetiva. Então, os garotos, quando eles estão assim com roupas relacionadas às feminilidades, é que o rosa, ele é uma marca, né? Porque desde os anos 50, ele passa a ser muito relacionado ao mundo feminino, né? E aqui fora os corações e as flores. Então, essa questão da sentimentalidade, né? Da delicadeza, de que homens também podem ser frágeis. Mas quando a gente olha as imagens, né? Você só pode ser frágil desde que heterossexual, né? Então, o garoto, ele está numa posição ali com a menina que sugere uma relação mais íntima, e às vezes eles não estão acompanhados só por uma, mas por várias mulheres, também flertando com a liberação sexual, embora, né, tenha essas contradições. Nenhuma garota foi fotografada na Pop com 2 garotos. E aí aqui eu já estou fechando. Então, o último que eu escolhi foi o modismo dos ternos usados pelas meninas. E aí aqui também tem relações com o movimento gay. Então, o crossdressing, né? Assim como garotos gays estavam usando roupas associadas às feminilidades para tensionar as normativas de gênero, as lésbicas, parte delas, né? Também não vamos homogeneizá-las. Parte delas também estavam usando trajes associados às masculinidades, né? Tensionando ali as normativas. E as feministas, parte delas, passam também a usar essa estratégia, de modo a se constituírem, de serem vistas como pessoas inteligentes, né? Porque, de modo geral, o modo de se vestir enquanto mulher era muito associado ainda a um ser frágil, delicado, né? E elas estavam tensionando essas ideias. E aí aqui também a ideia de não só de inteligência, mas de poder feminino, de que também podem ter autonomia, também podem ser pessoas de sucesso, ocupar posições de poder, né? Fora as lutas feministas do período, como a luta por igualdade salarial e por ocupação no mercado de trabalho, né? Isso aqui no caso das mulheres das camadas médias, né? Outra questão é que o editorial ele é de 78. Então, um pouco antes disso, saiu o filme Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, do Woody Allen. E o modo como a Diane Keaton, que inclusive ela inventou o figurino, né, foi muito transgressor. Então, e aí associado à ideia de uma mulher que é inteligente, que é meio maluca, meio louca, porque ser louco, ser meio maluco também era bacana, no sentido que você estava sendo contraventor, você estava sendo inconformista, né? E aí essa moda, ela generaliza, né? Ela pega em muitos países, e aí a gente vê esse editorial da Pop flertando também com a cultura pop. Então, tem ali uma questão do feminismo nesse sentido do terno, né? Se a gente volta na história dele, onde lá pelo século XIX, século XVIII, século XIX, passa a ter a separação das esferas pública e privada, né? As mulheres ficando mais das camadas médias, ficando em casa, cuidando da nutrição, dos afazeres domésticos, e os homens no mercado de trabalho. Então, o terno como esse traje, como esse uniforme, né? Que representa poder, intelectualidade, status econômico, né, status político. Então tem toda uma carga aí, né, simbólica do terno, que vai ser acionado por feministas, né, e por outros, e enfim, pela mídia também. E aí aqui a gente vê alguma tentativa da revista, né, na minha percepção, de tentar se afastar de possíveis conotações feministas, né? Então, porque as feministas ainda hoje, né, são vistas como pessoas raivosas, feias, mal amadas e lésbicas.
Então, a gente vê essa tentativa de deixar bem claro, até porque esse editorial só tem meninas, né? Mas de marcar que elas estão se produzindo, não é nem para elas. E aí aqui já briga com a ideia da autonomia feminina, né? Elas estão se produzindo para os meninos, para os gatões, né? Então, fique mais linda para sair com ele. Então, não é assim, ó, fique mais prática, uma roupa, né, que te permita ter mais flexibilidade no seu ambiente de trabalho. Não. Fique mais linda para ir ao cinema, para ir ao restaurante com o seu gatão, né? Então, e aí essas imagens que elas seguram, que se repetem também ao longo do editorial, sempre composta por casais heterossexuais em cenas românticas. E aí aqui eu vou desligando, né? Então, de modo geral, a pop naturalizou, em grande medida, corpos brancos, magros e das camadas médias enquanto corpos jovens, modernos, belos e saudáveis. Outra questão também, né? Não basta apenas ter pouca idade, nem vestir os últimos modismos para parecer jovem, né? Você também tem que saber se portar como jovem, sorrir, né? Fazer poses mais descontraídas e menos tímidas. Então, essa questão é importante porque o corpo também não é natural, ele não é pré-social, né? Ele não é feito fora do mundo, ele é feito em interação com o mundo, em interação com as tecnologias, né? Então, a gente vai ver, tem uma propaganda da Pop, por exemplo, em que há uma família, né? Adolescentes, uma criança e os pais. E os pais, eles estão super moderninhos, com roupas coloridas, a linguagem pop, as posturas super dinâmicas, o pai está com um super decote, né? Então, a gente vê essa ideia da jovialidade, da juvenilização, né? Que tensiona essa ideia de que corpos jovens são naturalmente jovens. Até porque a gente vai ver aqui a questão do lazer, por exemplo, é muito importante, né? Então, eles vão a discotecas, eles viajam bastante, eles vão à praia, mas não é todo jovem que tem essa possibilidade, né? Tem jovens de camadas menos abastadas que eles trabalham horrores para poder só viver, né? Então, assim, o que é a juventude? Bem, e aí, apesar de ter flertado com ideias, materialidades relacionadas à contracultura e suas conexões com movimentos sociais, na pop, a juventude era transada, né, desde que dentro de padrões corporais hegemônicos, heterossexuais, magros e geralmente brancos. Então, a juventude transada era ser moderno, né, ser moderna, desde que de uma maneira mais sanitizada, né, para ser passível de consumo pelas camadas médias juvenis. Ou seja, ser avançado, ser transgressor, mas não muito, né? Ser avançado, mas desde que aceitável. Então, obrigada, gente. Agradeço a vocês. Aqui, em seguida, eu coloquei as referências e aqui o meu contato, caso alguém queira aí mandar alguma dúvida, enfim, conversar. Obrigada, Maureen. Te agradeço pela fala. Eu acho que a gente vai ter uma discussão bastante interessante, muitas questões. E vou passar, então, agora a palavra para Daniela Novelli. Daniela também com 30 minutos para exposição. Obrigada. Vou colocar a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço primeiramente a professora Maria Cláudia Bonadio pelo convite em fazer parte desse seminário. Para mim é um prazer, é uma honra também rever as colegas, Maureen também, a Elizabeth Murillo também, meus agradecimentos. E a Elisa, né, também, que vai agora passar para mim a apresentação. Elisa, obrigada por toda a assessoria aí operacional. Tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que achei muito bom, muito positivo estar discutindo editoriais de moda. Em comum, nós temos esse objeto, né, e ao mesmo tempo de um valor comunicacional, né, na história da moda bem grande. Então, eu gostaria de deixar primeiro uma introdução, né, falando sobre essa questão da branquidade, que ela faz parte, né, de um pedaço inicial da minha tese defendida em 2014, junto à Universidade Federal de Santa Catarina,
e justamente durante tantas décadas, né, antes de defender o doutorado, familiarizada com revistas de moda, principalmente a Vogue, eu acabei, né, adquirindo os conhecimentos que me fizeram enxergar a revista de uma maneira completamente diferente, e os corpos que nela estavam também não fugiram a esse olhar, né? Então, queria passar a primeira lâmina ali também, depois da capa. Queria já iniciar colocando, e acho que também a fala da Maureen, né, corrobora nesse sentido, de que torna-se crucial olhar a racialidade da experiência branca, né, porque a gente fala muito em representatividade hoje, em visibilidade do corpo negro, né, mas a gente, quando fala em branquidade, né, por alguns autores chamado de branquitude, e mesmo a própria brancura, né, a gente está falando, né, de um conjunto de relações sociais racistas, que são favoráveis, então, ao grupo social dos brancos, né? Isso em termos materiais, em termos simbólicos, então, não é só a cor da pele, né, que ela está nesse contexto dessa branquidade, mas é muito mais esse lugar de vantagem estrutural, é um lugar social, né, em que esse corpo, então, branco, e aí na minha tese eu fiz questão de colocar entre colchetes, todo momento que eu falava nesse corpo, eu procurei marcar e trazer, né, essa visibilidade para esse corpo branco, porque várias autoras, né, que eu estudei colocaram a importância da gente justamente chamar atenção para algo que é hiper invisível para o grupo dominante, né, de uma sociedade, de uma elite, no caso a brancura, e então achei bastante importante, né, essa representação, chamar atenção primeiro sobre essa questão. E isso tem a ver também com o próprio impacto, né, de eu também me descobrir racializada durante a pesquisa, né, porque me parece que as mulheres brancas, dando exemplo, né, de todo o trabalho lá da própria Edith Pisa, ela coloca que a gente não, né, é como uma vidraça, né, como um vidro que a gente primeiro bate, né, de tão incoloro, de tão transparente, porque a gente não se problematiza, né, enquanto raça branca, e todas as questões que envolvem, né, em termos de privilégios dos mais diversos, em ocupar esse lugar social, que muitas vezes a gente é como se a gente desse com a cara numa vidraça, né, e aí a gente vai depois descobrindo, não, que tem a maçaneta, que tem, né, a divisão, né, das portas de vidro, e a gente vai começando a ver que esse corpo não é tão incolor assim, né, ele tem um espaço, ele tem uma história, né, então eu queria chamar a atenção, e a tese foi nesse sentido, né, sobre a revista Vogue, edições brasileiras e francesas, mas aqui eu trago um recorte apenas de alguns editoriais das edições brasileiras, pensando discursos identitários, né, que não mencionam a raça explicitamente. Então, o trabalho foi esse, de encarar o periódico Vogue como um documento histórico, né, traduzindo, então, essas representações imagéticas e efeitos de discursos, né, porque quando a gente fala desse lugar social e da questão simbólica, a gente está falando de um discurso que é produzido, né, das mais diversas experiências, e aí não só da raça, claro que ela foi um ponto central, mas totalmente interseccionalizada com outros marcadores sociais, né, como o gênero, como a questão da geracional, né, da própria estilos de vida, faixa etária, enfim, das mais variados cruzamentos. E a própria sexualidade também, né? Então, essas são formas do privilégio da raça branca, e aí atravessados por diversos eixos que me interessavam. Pode passar, Elisa. Então, eu queria colocar também que nessa questão, né, mais contemporânea, da gente pensar essas questões da representação, essa diferença, então, que é apontada, né, essa questão da diversidade, que ontem foi muito bem colocada, né, na abertura do evento, toda a representação, quando ela surge como uma diferença, e ela é marcada, e ela sugere o que Stuart Hall chamou de política das diferenças, ela está sempre no seio de um sistema de significação.
né? Então, é importante a gente pensar que, por isso, não apenas os traços físicos podem estar, né, dentro desse sistema de significação, os fenótipos, os biotipos, né, dos sujeitos que estavam ali no editorial, mas também traços culturais, traços simbólicos, né, da própria história da mentalidade, da visão, do ponto de vista, né? E aí entrando, inclusive, trajes típicos, né, vestimentares, indivíduos que são vistos, então, como produtos de uma cultura e não produtores de cultura, né? Então, isso também foi bem forte, pontuado na pesquisa. E Stewart Hall também coloca, ao mesmo tempo que ele chama atenção para essa política das diferenças, né, inclusive colocando que existe um racismo e ele passou a ser diferencialista e culturalista, né, para apontar o diferente e poder nomeá-lo, né, e colocá-lo em determinado contexto, e daí eu coloquei a ótica do ethos da branquidade para enxergar. Hall também coloca que existe uma possibilidade, um glissimão, um deslocamento em que a raça também é um significante que pode ser flutuante, absolutamente relacional, contingente, contextual, né, e não fixo. Então, em determinados momentos eu vi que isso acontecia, né, mesmo fazendo a comparação entre França e Brasil, em outros momentos não, eu via que realmente havia traços de uma intenção, né, por trás desse privilégio branco, apontando e meio que esvaziando o devir histórico, né, disfarçadamente, dessa diferença cultural, né, nas produções dos editoriais que a gente vai ver. Tá? Pode passar, Elisa. E aí, alguns conceitos importantes. Primeiro, a própria noção de produção discursiva, né? Ela revela, então, baseada em Foucault, esse conjunto de regras, né? Que são absolutamente históricas, determinadas no tempo, no espaço, né? Determinantes de uma época, aspectos sociais, econômicos, geográficos, linguísticos, né? Ou seja, aquilo que determina quais são as condições em que se exerce uma função enunciativa, né? Dentro desse sistema simbólico. O próprio efeito da naturalização, né, porque a gente sabe que essa identidade étnica, né, muitas vezes que é apelada, ela se apela também para a questão de naturalizar essa diferença, né, então atribui-se qualidades essenciais, muitas vezes biologizantes, né, justificando então práticas humanas, consolidadas no senso comum, né? Isso que Stewart Hall tanto se ateve, né? Quando ele fala que a raça é flutuante, ele está tentando desconstruir toda essa naturalização, né? E aí eu coloco ali alguns exemplos de gênero, né? Competição, força, intelecto são naturais do homem, fragilidade, delicadeza naturais da mulher. Eu acho que tem tudo a ver com a questão que a Maureen trouxe, né? Ela mesma usou esse termo várias vezes. Pode passar. Outro conceito que para mim foi vital, porque eu tive que fazer um cruzamento, né, entre essa matriz Vogue, né, eu chamei de matriz discursiva, que é internacional, né, é do hemisfério norte, então como que ela se faz aqui no hemisfério sul, né? Sabendo, logicamente, que a moda brasileira, ela passa, né, ela nasce, esse discurso da nossa moda nacional, ela nasce num contexto internacional, né, quase que colada, né, amparado absolutamente por várias instituições, por relações econômicas, né, por comportamentos, determinados hábitos. Então, como a nossa moda do Brasil, né, aqui a Vogue Brasil, ela tem essa intenção de ser simbolicamente representada, né, apoiada então nessa diferença que o Brasil, né, nesse caldeirão cultural brasileiro, ao mesmo tempo ela fica refém então desse discurso de mundialização, de globalização, norte-americanizado e também europeizado, né, como a Maureen também colocou algumas coisas sobre o eurocentrismo. Então eu vi nessa relação, né, da Vogue Brasil com a matriz, que era norte-americana, em seguida, né, bastante fortemente, a Vogue se espalhou pela Europa, então ela se constitui, né, por intermédio de um dominado, né, no caso eu vi, né, aqui a Patrícia Carta, que foi o período analisado, como, então, como se nós estivéssemos aqui, né, no contexto latino-americano, meio que reféns, né, dessa matriz que é fruto, né, fruto histórico de toda essa dominação, até do eixo norte com o eixo sul, né? Então, é como se o eixo sul, ele fosse
ele dotasse, alimentasse a diversidade e o eixo norte fosse quem realmente pudesse organizar, classificar, mundializar essa nossa diversidade. Depois isso daí eu sei que dá muito debate, né? Espero que a gente ainda fale um pouco mais. E a branquidade, né, também seria essa tradução, né, material, como eu falei, e também ideal, simbólica de relações favoráveis ao grupo dos brancos. E aí, me apoiando em alguns outros autores e autoras, né, feministas, pós-coloniais, chegou-se à conclusão que a melhor tradução para whiteness seria no francês blanchité e não blanchitude, né, porque branquitude, né, no meu ponto de vista, seria você destacar aspectos positivos, né, em paralelo à negritude. Então, seria destacar aspectos positivos desse privilégio branco. Então, por isso que eu faço questão de usar o termo, né, a terminologia, conceituar e traduzir como branquidade, né? Aí abre, então, essa visão mais crítica, né? E tem mais uma lâmina de mais dois conceitos importantes, como eu falei, interseccionalidade, que permearam a pesquisa a todo momento, né? A raça, ela foi realmente o eixo central das minhas análises, mas a todo momento houve cruzamento com outras categorias. E o autoexotismo também, nesse processo, né? Do Brasil estar mais refém dessa matriz europeia e norte-americana, a única maneira, né, que os editoriais brasileiros tiveram de serem colocados, né, e serem produzidos, foi produzir um discurso realmente que ficou refém de um processo histórico de exotismo, né, pautado na própria identidade do nosso país, exploração do tropical, do pitoresco, no sentido europeu, né, representações da natureza, da cultura popular brasileira, que combinam, então, o olhar voltado para aquilo que é estrangeiro e a percepção de si mesmo, né. Murari, a própria Débora Leitão, na sua tese, falou bastante sobre isso. Vamos seguindo. Então, nós temos essa questão dessa identidade étnica, né, do Brasil, né, nacional, né, sempre localizada em um lugar, né, em uma história específica e não pode se expressar fora desse lugar. Né? Então, aqui é chamar atenção até para esse diálogo do local e do global, né? Que são duas faces de um movimento de transição, né? Que está ocorrendo hoje. A gente já vê, por coincidência ou não, o meu corpus de pesquisa foi de 2001 a 2010, né? Em 2011, a Vogue coloca na capa, primeiro, o modelo negra, né? A Manuela de Paula, que era Angel da Victoria's Secret, né? Após 36 anos da revista ser inaugurada aqui no Brasil, né? Então, tudo isso a gente abre para a gente pensar essas questões. Pode passar. Então, a Vogue, né, como eu coloquei, trouxe duas datas importantes, que ainda no século XIX, quando ela é lançada nos Estados Unidos, com uma tiragem baixíssima, 14 mil exemplares na época para o país, né, visando uma elite absolutamente privilegiada, né, muito abastada em vários sentidos, né, dotada de alto capital cultural, e aqui no Brasil, em 75, então, a gente vai ter a primeira edição. Né? Então, esse conceito de vanguarda, que eu chamei de matriz discursiva, né, liga simultaneamente um discurso de renovação constante, de criatividade, por isso eles apostam em novos criadores, né, e trazem num conjunto também misturados a marcas e criadores e reportagens de uma moda bem mais clássica e tradicional, né, justamente para manter essa questão desses valores lá ainda do século XIX, né, por isso que no final da pesquisa eu classifiquei no Brasil como uma branquidade mais conservadora e a França um pouco mais revolucionária, mas aí é outra problemática, porque aquele revolucionário também era um revolucionário muito aristocrático, né, aí não é a nossa pauta de hoje. Mas, enfim, quando eu falo em matriz discursiva, né, da Vogue, eu estou falando nessa ideia de um classicismo intemporal, né, tradição, elegância, sobriedade, harmonia, etc. Pode passar. E aí, Vogue quem? Né? Muito importante. Teve uma parte da tese, antes da gente entrar no editorial, a gente precisa saber quem está por trás, né? E eu adoro essa frase, essa citação de Bourdieu e Boltanski. A produção discursiva de Vogue, né, aí eu adaptei, é construída a partir de um corpo de produtores, de um conjunto específico de lugares de produção de discursos, né? Então, tem tudo a ver. Aqui são imagens de quando eu fiz o campo lá em Paris, né? Então, aqui todas as atrizes, celebridades, né? Editoras de moda aqui embaixo.
E também aqui à direita eu fiz questão de colocar imagens das fãs, né? As meninas que iam com as revistas, né? Ficavam lá horas e horas nas entradas e saídas, né? Desses pontos aonde ocorria a Semana de Moda de Paris, prontas para que as celebridades autografassem, e mesmo com bolsas aqui falsificadas, né? Essa do meio aqui fazendo uma alusão à bolsa da Chanel, e as próprias modelos também, quando saíam, né, dos lugares, eram fotografadas, eram paradas e circulavam também com todos esses signos, né, dessa alta moda. No caso era prêt-à-porter de luxo, né, ou de alta costura, né, que fazem parte das semanas. E aí aqui então no Brasil eu estou trazendo 3 editoriais para passar em relação a Patrícia Carta, né? Então eu peguei um período em que ela estava, durante todo esse tempo era ela, editora-chefe, e na França era Carine Wafeld. Então eu criei como critério um período comum em que havia uma única editora-chefe, né, no comando da revista. Pode passar. Então, como eu falei, né, esse querer ser nacional faz parte desse discurso encontrado na Vogue, né? Então, a nossa moda nasce internacionalmente apoiada, né, nessa questão de ser nacional, da diversidade, né, mas nós, na realidade, éramos transformados em outro, em exótico, né, nessas produções. E aí o Brasil mostrado em Vogue, aqui eu trago um resumo, antes da gente entrar propriamente dita nos 3 editoriais que eu vou mostrar, algumas figuras, né, que eu chamei de míticas, né, porque altamente simbólicas, que foram trazidas, então, em diversos editoriais de moda durante o corpus de pesquisa, né, nesse período. Então, raça, corpo e nação, a todo tempo havia esse discurso muito colado, né? A branquidade, então, se apoiando na questão biológica, né? Da brancura, ao mesmo tempo o privilégio social, o ponto de vista, e um discurso bastante nacionalista, que eu chamei de conservador, né? Que nos exotizavam, né? Nós próprios nos exotizávamos, então, exotizávamos a nossa natureza, a nossa própria cultura popular, então tinha lá a figura da Maria Bonita, né? Chique no sertão, a nativa civilizada à beira-mar, junto à natureza tropical, ou a mulher carioca urbana e marrenta, que até esse foi a Gisele Bündchen, né, que foi a personagem do editorial. E também uma outra questão importante é a questão, como eu tinha falado, né, da erotização, né, que vem junto com esse embranquecimento, que eu consegui ver, então, na figura da prostituta de luxo, né, na célebre lavadeira, que também foi a Gisele Bündchen, que fez esse editorial, ou a Rainha Branca da Folia, que a gente vai ver que foi personificada pela Carol Trentini. Na época ela estava com muito prestígio internacional, então ela fez várias, nesse período, né, nesse meu recorte, a Carol Trentini realmente apareceu em muitas edições. Pode passar. Então, vamos para o primeiro editorial, aqui um resumo, né? Um outro exemplo de como os estereótipos populares são lapidados de acordo com o gosto da classe alta consumidora. No editorial O Sertão Está na Moda, né? A modelo Marcele Bitter foi fotografada por André Passos, né? Então, logo nessa imagem, uma das imagens do editorial, há uma presença, né, dessa mala, né, altamente simbólica, da Louis Vuitton, então indica que não se trata de uma retirante qualquer, uma vez que o objeto remete iconicamente ao luxuoso universo da ostentação aristocrática francesa, representada pela marca desde o século XIX. Né? Então, eu usei, pode passar, Elisa, eu usei uma metodologia de análise, né, desses editoriais, que é da Martine Joly. Então, ali eu destaquei a todo momento signos plásticos, né, essa questão mais estética mesmo da imagem, de composição, de materiais, de luminosidade, de enquadramento, né? Depois algumas questões linguísticas, então problematizando esses textos, né, que estavam nos editoriais. Então, não ficar só nele, eu também analisei a revista, né, acabei analisando cada edição como um todo, e também os signos icônicos, né, como a mala da Louis Vuitton, que se encaixa muito bem, né? Outros editoriais é a modelo, como a Gisele Bündchen, que é um forte signo icônico, né? Não é o caso que eu trouxe aqui para a gente analisar. Né? Então, a Daniela Falcão, aqui é uma geral do editorial, tá? Não sei se as imagens não estão tão grandes como seria legal vocês verem maiores, mas por uma questão de
facilitar, né, a compreensão mais conjunta do editorial, eu resolvi colocar todas numa lâmina só para não ficarmos passando, né, e vocês terem uma ideia como um todo. Então, logo no início, né, ali naquela legenda, né, a Daniela Falcão, que era editora de moda nesse período, ela coloca: os tons de terra são a coqueluche da temporada, o look Maria Bonita fica completo com tecidos leves, contrastando com meias 7/8. Visual que foi parar até no desfile verão 2006 da Prada. É isso que ela coloca. Então, a gente já vê uma primeira associação linguística desse sertão nordestino, né, bastante associado à questão das cores, né, as texturas, contrastes de tecidos leves, né. Então, a gente já vai ver também que tem essa presença muito grande já, o linguístico colado já no plástico, né. Então, nessa questão mesmo de composição, né. Então, seja pelo brilho das meias, acessórios mais opacos, né, em contraste também com a terra seca e árida, o algodão de algumas peças, né, o próprio céu, um azul mais profundo, né, contrastando com a terra marrom intenso, divididos pela linha do horizonte, a luminosidade do branco, do bege, as nuances derivadas, né, com a escuridão das sombras escuras, né, em contrapartida em pretos e marrons, né, e os sapatos pesados com vestidos leves, posturas rígidas, gestos calculados com poses lânguidas e casuais, olhares altivos e levemente sensuais, com expressões de estranhamento, recusa ou apatia, né? Então, forte contraste aí na parte linguística, na parte plástica, né? Então, a gente já vai ver ali uma autoexotização da cultura popular, né? Quando Vogue mostra, então, esse povo como algo mais exótico, né? Em relação a essa branquidade, né? Amparada por essa posição social do corpo branco, né? Então, essa figura da Maria Bonita, né, que ela evoca, que foi bandoleira, cangaceira, literária, clandestina, invasora, né, fica absolutamente ausente, né, do discurso, então deixando de serem elementos importantes, né, nessa encarnação da sertaneja, né? Então há uma apropriação estética, né, uma certa apropriação estética do cangaço, né, mas absolutamente colada quando a Daniela Falcão coloca que vai parar até no desfile verão da Prada, né? Então esse até também já nos coloca nessa posição de fornecedores, né, e não uma pouca autonomia, né, nesse sentido. Embora a presença de muitas marcas brasileiras nesse editorial, né? Maria Bonita Extra, Estesato, Coria, Animali, Francesca Job, Cláudia Simões, Walter Rodrigues e a Ludinha Noyama, que na época, né, é estilista pernambucana, mas é autodidata e agregava, então, ficou muito conhecida por colar a sofisticação à cultura regional brasileira, né? Então tinha esse apelo artesanal dessa criadora, né? Então, há um certo distanciamento estético também, como eu estou tentando colocar para vocês, desse interesse do conteúdo, né, ficando, então, refém à forma, né, há muito mais a forma do que a própria história, né, dessa personagem, o que ela evocou, né, na nossa cultura popular brasileira, né. Há o embranquecimento também dessa sertaneja, né, baiana, que é um poderoso significante de concepções hegemônicas na brancura do Brasil, né? A própria ênfase na luminosidade, na radiação dos cabelos claros, extremamente lisos, e da pele branca de Marcele Bitter, né? Com exceção da segunda imagem ali, que está um pouco mais bronzeada a pele, né? Para dar essa ideia do sol, né? O sol quente do sertão. Embora aqui, né, esse bronzeado também é um signo de status, né, como o Pierre Bourdieu também bem problematizou, ligado à classe mais privilegiada. Então, Vogue reutiliza nesse editorial, né, esse trocos, né, esse ethos da brancura, a fim de manter um ar de superioridade em relação às questões políticas e sociais que assolavam, né, e ainda assolam as massas populares, né, do nosso país, certo? A região do Nordeste. Vamos passando.
O outro editorial que eu queria trazer é o Brasil falando dessa questão do autoexotismo da nossa natureza, né? E aí trazendo a Carol Trentini como uma figura da nativa civilizada, né? Que ela é cultivada à moda europeia, embora sendo personificada pela potência juvenil e sensualidade naturalizada, a brasileira, né? Que a modelo exaltava e exalta nesse editorial, né? Então, aqui a gente vai ver, resumidamente, né? Traços de um certo romantismo tropical, né, nessa visão de um Brasil mais sublime, né, um Brasil novo, né, jovem, né, a partir de uma vida natural, espontânea, harmoniosa em relação ao mundo, né? Mas essa América tropical de Vogue não é primitiva, né? Então, nesse editorial intitulado Classe à Beira-Mar, como bem a Falcão coloca já como legenda, o passaporte para o verão está nos biquínis e maiôs com detalhes sofisticados que resgatam o estilo clássico, né? Então, a gente já vai ver em seguida, se a Elisa puder colocar ali, o editorial no seu conjunto, né? Então, a gente já tem ali a Carol Trentini, vários enquadramentos, né? Então, a gente já vai ver a modelo gaúcha encarnando o que eu consegui enxergar como essa nativa civilizada, né? Então, a gente vai ter esses elementos tropicais, né? A gente vai ter essa ideia de civilização ou civilidade europeia, né? Pelo porte físico, pele, cabelos claros, traços associados historicamente, né? A descendentes europeus que vieram para o Brasil, né? Essa cultura visual dos jornais e revistas, né? Que vem nesse discurso desde a época lá do Segundo Império, né? Então, fazendo um contraste com essa identidade nacional e retratando o próprio imaginário europeu, né? Da nossa nação, né? Sobre o Brasil. Então, esse corpo branco, né? As folhagens, as paredes rústicas, as pedras, os biquínis, maiôs, a iluminação, variação de tonalidades de verde e amarelo, incluindo dourado, preto e branco, reforçam um diálogo que conjuga o luxo, elegância, a paisagem grandiosa, generosa e exuberante, né? Então, é como se esse editorial evocasse uma essência nacional, né? Marcada simbolicamente por essa estética mais romântica, né? Valorizando um certo passado nostálgico ou um certo passado mais perdido, né? Só que usufruindo, né, desses privilégios, dessa branquidade, né, que tem o passaporte para o verão, né? Então, a figura da modelo Carol Trentini, fotografada por Jacques de Kecker, que era, na época, um amigo, né, de longa data da Top, como a própria revista colocou, ela mostrava, então, que sabia como poucas ser sensual sem perder a elegância, né? Então, a figura da Carol, né, para além desse editorial, também na época transmitia tudo isso, né? Isso já era legitimado já no campo da moda. E aí eu lembrei muito dessa existência, desse sonho, né? Desse antigo sonho de ser moderno e civilizado, né? Que há muito persegue as nossas elites, né? A elite brasileira, inclusive. Né? Então, a Trentini mostra, né, o seu corpo, a parte de trás com muita descrição, sofisticação, usando todas as peças também de marcas brasileiras, Rosa Chá, Água Doce, Companhia Marítima, Blumen e Bumbum Ipanema. Né? Mas a gente consegue perceber também, ao mesmo tempo, uma certa erotização do corpo da modelo, que é também objeto, né, de um desejo colonial, de um voyeur, né, de um voyeur colonizador, sobre a figura da nativa, né? Da Índia nativa, como eu coloquei aqui, que aqui ali no editorial aparece, então, embranquecida, né? E disponível até sexualmente, né? E aí depois a gente pode conversar sobre isso. Então, o resumo do editorial anterior é que provavelmente esse autoexotismo construía a maneira brasileira de ser branca e de ser rica, certo? E um último editorial aqui também, né, encarnado pela Carol Trentini, onde eu vi ali um cruzamento entre nacionalismo, erotização e embranquecimento, é a mulata que é negada e ao mesmo tempo evocada, né? O popular vira fonte de inspiração e acaba permanecendo dentro de padrões do gosto das classes médias
e altas porque é exotizado, né? Lembrando aqui a Débora Leitão, na sua tese O Brasil, a moda da casa. Então, esse editorial, intitulado Folia de Rainha, né, trouxe a conversão de símbolos étnicos em símbolos nacionais, né, ocultando, então, uma situação de dominação racial, que envolve ainda a apropriação da imagem da mulata ou da Carmen Miranda, quando o assunto é carnaval, né? Então, essa foi uma temática do editorial. Pode passar. Aqui a gente vai ter uma ideia, né, geral desse editorial, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção são palavras estrangeiras, né, que são colocadas também ali enquanto signo linguístico, né, e são recorrentes de Vogue, né? Nesse editorial, então, fala-se em compromisso com o dress code, o glam total, né? Então, tem toda essa linguagem entre o ritmo de festa sem compromisso, com o dress code, valem longos de plumas e boné, paetês gritantes, regatas de algodão, jeans e glam total. Afinal, não existe nada mais bacana que ser maravilhosa sem fazer força, né? Então, a gente vai ter também aqui esses signos, né, linguísticos que legitimam, então, discursivamente um capital cultural, né, de quem consome a Vogue e, ao mesmo tempo, meio que confirmam, né, essa interdependência simbólica, como eu falei, fruto dessa violência simbólica, né, que se apropria, então, e traz, né, esses elementos norte-americanos ou europeus, né, para a todo momento validar, né, e se colocar exotizando ou erotizando, né, a cultura popular brasileira, né? Fruto de um privilégio invisível racial. Além do vestido de plumas, Trentini usa maiôs de malha dupla, face, paetê, jaqueta jeans com brilho, jardineira jeans, camiseta e regata estampadas, bermuda de plumas, além de pingentes acessórios de cabeça, criados por Valério Araújo, e um adereço carnavalesco antigo da escola Beija-Flor. Então, a gente vai ver uma composição visual, né, de peças que contribui para a reprodução do que eu identifiquei como um discurso de efeito high-low, né? Então, a gente vai ter ali um recurso estilístico, conceitual, estético, comportamental, né? Que realmente nesse período dos anos 2000 para frente ele veio com força total, né, na moda, e a Vogue absorve, né, essa questão do high-low e mistura o caro com o barato, o chique com o brega, o nobre com o simples. E é percebido, então, na fusão do estilo glamuroso, clássico, deslumbrante, sofisticado, com o casual, esportivo, jovem, descontraído, né? Então, a passista de Vogue usa sandálias e patins. Simples regatas não são tão simples assim, são regatas Balenciaga, que variam entre R$ 28,00 e R$ 11.160, né? Então, tem essa variação, né? Essa questão também do preço, né? A presença desse preço confere um caráter também bastante distintivo, né? Nesse discurso aí, vamos dizer, baseado, né, nessa branquidade. Então, essa produção discursiva se apropria de referências estéticas da cultura popular, e nesse caso é o carnaval, é o universo da rua, né, o universo street, bastante identificado ali, né, com a cultura norte-americana. Eu acho que é um ponto de encontro que a gente pode traçar também com as análises da Maureen, né, mesclando ali alguns significantes étnicos, raciais, de classe, né, então também procurando fazer uma harmonia de contrastes, representando esteticamente uma identidade nacional brasileira, democrática, multicultural, né, então algumas posturas são mais rígidas e angulosas, são desconstruídas com uma sensualidade associada social e culturalmente à figura da mulata, porque vindas do universo norte-americano do esporte também. Então tem essa fusão, né? Que não é bem uma fusão, porque se fosse uma fusão seria mais um cosmopolitismo, né? Aqui a gente está falando ainda de exotismo, né? Então existe esse distanciamento, né? Essa sede ainda de conhecer e mostrar completamente aquela cultura, mas que não se conhece por completo, né? Então parece que Vogue consegue, ela quer manter esse ponto de vista, né? Porque ela também, devido à violência simbólica dessa matriz, ela fica refém realmente dessa possibilidade, né? E aí também tem, deve estar acabando o tempo, né? Não sei como é que estamos, mas ali tinha uma evocação também a Carmen Miranda, né? Um acessório de cabeça do Valério Araújo, né? E a gente sabe que
ela, embora, né, estivesse bastante associada ao Brasil, né, existiam laços identitários, não eram com a cultura baiana, né, e sim com a cidade do espetáculo, o mundo do entretenimento norte-americano. Então, essa reinvenção da indumentária da cantora foi construída no diálogo entre o local e o global, né, menos regional, né, um pouquinho menos regional no sentido de que também estetizava um pouco mais, esvaziava o devir histórico, né, de todas essas figuras que a gente vem falando aqui nos editoriais. Para finalizar, eu queria que só a Elisa voltasse no editorial ali do Carnaval, né, porque a gente vê a predominância de um fundo branco muito grande, né, e aí eu consegui colocar ali na tese, não só no sentido estético, mas no sentido icônico, né, e simbólico, né, de limpeza, de domesticação, de segurança, né, que Peter Fry mesmo já colocava em relação à dominação racial branca, em relação à forma extrema da brancura, né? Então, estava também esse embranquecimento das rainhas de bateria, que depois, né, a gente pode conversar um pouco mais, mas também estava bem nesse período, né, em alta, e desde então só cresceu no Carnaval brasileiro. Vamos para as considerações finais, então, já partindo ali, né, eu queria destacar 3 pontos. Então, a raça é importante construção discursiva, né, que organiza a diferença, ao mesmo tempo em que é um significante flutuante, né? Aqui eu não consegui demonstrar tanto essa flutuação, porque eu não trouxe a comparação, né, da branquidade, dessa violência simbólica com facetas diferentes, né? Aqui é de um jeito, na França é de outro, nos Estados Unidos é de outro, mas eu acho que a gente dá ainda um debate sobre algumas nuances nesse sentido. É conservadora, né, foi revolucionária lá nas edições francesas, mas, no final das contas, né, em ambos os contextos, traduziam privilégio racial branco, naturalizando desigualdades econômicas e socioculturais, de classe, étnico-raciais, sexuais, de gênero, né? Então, essa violência simbólica instituída pela matriz, ela faz, então, é uma forma incorporada da relação da dominação, né? Ela encarna isso. E a emergência de modelos brasileiras. Aqui não vai dar tempo da gente entrar tanto na apresentação, mas eu acho que nesse momento é onde começou, justamente onde finalizou em 2010, ali o meu corpus, é onde a gente começou a ver a circulação dessas modelos, né, de ascendência negra, indígena, no campo da moda internacional, né, indicando uma mestiçagem, né, então ela vai ganhando uma visibilidade social, mas aí teria que problematizar esse imaginário mestiço, né, como que ele está sendo discursivamente produzido, né, e construído, né, como que ele, de 2010 para cá, né, daí a gente pode abrir depois para o debate, tá bem? Então, só tenho a agradecer novamente, tem uma última lâmina ali, obrigada, ali está o meu contato, e quem quiser saber um pouquinho mais, na minha tese tem várias referências, até sobre os estudos da branquidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Acho que foi uma conversa muito boa e acho que os 2 trabalhos conversaram muito bem. Eu queria observar assim, que eu achei interessante como ambas as autoras nos levam a pensar a imprensa do ponto de vista da mediação, né, de como elas dão vazão a determinadas pautas e questões de determinados grupos, sujeitos e épocas, né? É interessante não pensar a imprensa só impondo modelos, mas ela, na verdade, ela está conversando com aquelas pessoas que são as suas leitoras, os seus leitores, né? Eu achei também que, através da produção discursiva, vocês conseguiram problematizar questões como a naturalização da noção de gênero, dos modelos de gênero, de sexualidade, e como essas revistas vão conformando esses padrões de corpo, né? Como elas valorizam a magreza, a branquidade e como lidam com questões raciais, invisibilizando os negros, né? Então, assim, unindo as duas falas, pensando nas 2 falas, né? Eu acho que são pontos em comum. Com relação ao trabalho da Maureen, primeiro eu queria dizer que eu fui uma leitora da revista Pop, nos últimos anos da revista Pop, e eu amava, e eu acho que assim, muito da cultura musical, de vários interesses, né, que eu tenho em relação à música, vieram dessa época da leitura da Pop. Então, eu posso ser um objeto de estudo para Maureen.
O que eu pergunto para ela, o que eu perguntaria para a Maureen é a respeito da metodologia e da teoria. Quer dizer, quais são os autores com os quais ela está trabalhando para pensar essas questões, para análise da produção dos editoriais, da publicidade, se ela está trabalhando só com os editoriais ou também com a publicidade, as capas, e que autores ela está utilizando. Para a Daniela, assim, a minha questão é pensar Vogue hoje. Eu sei que você foi até 2010, né, pelo que você falou, mas eu fiquei pensando naquilo que o Vitor falou ontem, na questão do real people, né, e nos interesses mercadológicos, né, essa questão de como as revistas têm que se adequar a essa diversidade de corpos, né, enfim, de gêneros, as questões raciais, obviamente porque também essas pessoas são consumidoras, né? Não é só porque elas são legais, né, porque elas são, mas porque a sociedade está cobrando isso, essa pauta está, né, tá em jogo, e porque são consumidores, e elas precisam se dirigir a esses consumidores. E no caso da Vogue, eu acho que a Vogue sofreu muitas críticas nos últimos anos e a gente está vendo uma tentativa na Vogue Brasil de, enfim, dar conta dessas questões, né? Então, queria, se for possível, que você comentasse isso. Eu vou agora falar das questões que os nossos ouvintes, né, os nossos participantes enviaram. Então, a primeira delas, a Rosane está elogiando as duas palestras. Ela pergunta para a Daniela se essas fotos da Carol Trentini foram manipuladas para que a coxa dela parecesse mais longa. Ela pergunta isso por conta da segunda foto da coluna de baixo do editorial. E faz pensar que não bastava ter o biotipo europeizado, mas que tinha que ser também um corpo inatingível. Então, até que ponto a questão vai além, né, desse biotipo europeu, mas de um corpo que, enfim, ninguém tem. A segunda foto, aliás, ela lembrou, parece muito a Bapuru. Essa é a questão da Rosane. O Roberto mandou uma pergunta para a Maureen. Né? O recorte da pesquisa, análise da revista Pop, consistiu basicamente na década de 70. Essa década é marcada por inúmeros movimentos de contracultura e a Pop dialogou com essa contracultura, buscando domesticá-la e torná-la palatável para as vitrines e o consumo. Como você analisa os editoriais atuais das revistas de moda frente ao que Stuart Hall conceituou como identidade cultural na pós-modernidade? Há uma tentativa de dialogar com a diversidade de identidades culturais presentes na modernidade? Então, é uma pergunta do Roberto para a Maureen. A Elizabeth, a Beth Murillo, agradece pelas apresentações, adorou, a Gabriela também. O Fabiano gostou muito, disse que as apresentações são potentes, mandou parabéns às pesquisadoras. A gente vai propor, a Elisa está propondo que o intervalo vá de 15h50 às 4h. Né? Bom, já estamos nessa... Na verdade, já estamos indo, já passamos do nosso tempo. Então, fazer um intervalo mais curto. A Ana Luísa dá os parabéns às apresentações. A Maria Cláudia está propondo que a gente feche às 15h45, né? Para a gente, então, dar tempo de debater ainda alguma coisa, de 15h45 às 4h, o nosso intervalo. A Maria Cláudia também comenta que ela queria comentar com a Maureen que na festa do aniversário dela de 2 anos tinha uma vizinha adolescente com um macacão da Shell, que ela tem a foto. Então, a Maria Cláudia também pode entrar nessa pesquisa aí, apesar de que você não era leitora da Pop, com certeza. A Laís Lutz manda os parabéns pelas apresentações, mas ela aproveita para fazer um comentário sobre a apresentação da Maureen. Ela ficou pensando naquele último editorial com visual importado da Diane Keaton, como a aparência moderna é retirada do cinema. Afinal, esse visual foi muito propagado naquele momento, principalmente em 1978, com o Oscar. Mas elas seguram uma imagem cinematográfica super antiquada,
deixando a imagem bastante ambígua. Então, a Laís pede para você comentar um pouco aquele último editorial, né, e em especial o visual da Diane Keaton. O Roberto faz uma pergunta para a Daniela. O editorial da Vogue admite as diferenças, mas esta não é problematizada como processo de produção sócio-histórica. A Vogue busca compreender a identidade brasileira pela reunião das diferenças. No entanto, na sua opinião, é possível, por meio de editoriais de moda, explicitar o passado higienizado dos conflitos, injustiças e violências presentes na história brasileira? A Maria Cláudia faz uma pergunta para a Maureen. Gostaria que ela comentasse sobre o olhar masculino na pop, porque ela tem uma pequena coleção da pop e percebe que essa revista erotizava muito o corpo feminino, destacando pernas e bundas das mulheres nas capas e nas fotografias. Então, é para os jovens, mas reificando um olhar masculino, se ela concorda. Então, gente, são essas questões, são bastantes questões. Queria perguntar se a Maureen quer começar a discutir, já que ela foi a primeira a apresentar, e depois a gente passa para a Daniela. Né? Vamos seguir, então, esse roteiro. Lembrando que a gente tem 20 minutos, né? Eu acho que 10 minutos para cada uma, para a gente fazer essa discussão. Obrigada. Obrigada, gente. Eu vou tentar ser bem objetiva, né, devido ao nosso tempo. Então, a respeito das teorias, né, dos conceitos que eu utilizei na tese e da metodologia. Então, teoria, eu dialoguei principalmente com os estudos culturais, por Daniel Miller, né? Estudos de gênero e sexualidade pelo Paul Beatriz Preciado, e moda, quem me ajudou demais assim a rever meu olhar foi a tese do Camilo Retana. Ele é da Costa Rica e ele analisou moda a partir de Preciado e também por Foucault. Então ele vai muito pelas relações de poder, assim, é incrível o trabalho dele, eu recomendo muito. Aí também fui para os estudos decoloniais, estudei raça, etnia, negritude, branquitude. Nossa, é tanta coisa. Gente, a tese assim é muita coisa. Eu acho que de modo geral vou colocar essas, tá? Metodologia, eu vou focar aqui pelo tempo mais na questão de análise de imagem, né? Que eu acho que é algo que dá para compartilhar aqui. Então, também, como a professora Daniela, recorri olha, agora me fugiu o nome, a Jolie. Também usei outros pesquisadores de imagem, como Mauá e Gillian Rose, e alguém que me ajudou demais, assim, que foi muito bacana, que até depois eu vi que a professora Maria do Carmo também utiliza no livro, o Erving Goffman, Gender Advertisements. Então, para analisar as posturas corporais, eu achei assim que foi maravilhoso para mim, ajudou demais mesmo. Bem, aí deixa eu ver se eu vou lembrar das próximas questões aqui. Teve uma sobre identidade do Stuart Hall, né? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta e também assim é difícil porque assim sobre as revistas de moda é muito amplo, né? Para eu saber sobre o que a pessoa perguntou especificamente. Então eu vou falar de modo geral aqui, né? Eu acho que tem um flat assim, o que eu vejo nos anos 70, comparado com os anos 70, que foi uma moda muito mais eclética. E aí tem a questão da pós-modernidade, a ideia da identidade múltipla, fluida, contraditória. E a gente vê isso se materializando por meio do ecletismo, né? Então, é muito diferente você pegar um editorial dos anos 70 com relação aos anos 60. Então, pensando nas nossas identidades, que são, sim, múltiplas, né, plurais, instáveis, contraditórias, ocasionais, enfim. Se a gente for pensar nos editoriais sobre ocasiões de uso, o que usar numa festa, o que usar numa praia, né? Eu acho que assim dá para pensar mais ou menos por aí. E a questão da diversidade, pensando corpos brancos, negros, de etnias indígenas, asiáticas, eu acho que tem um flat muito aberto da indústria da moda com relação a isso. Eu tenho uma colega que trabalha na parte de projeto do Boticário e ela falou que, assim,
uma das tendências que é para durar uns 10 anos é a questão da diversidade, né? Só que eu acho que o problema não é esse, assim, está, eu acho que está. O problema é como, né? Porque não adianta você só colocar foto de modelos, pessoas, artistas, ativistas negras, mas você não revê a política da empresa, né? Então, como que é o quadro dessa empresa? Ouvem, né? Tem prática racista ali? Porque nós somos racistas, né? Nós nos desconstruímos cotidianamente. Então, não é algo de, eu não sou, é muito complicado. A gente nasceu numa sociedade racista e machista. O próprio ser feminista é se desconstruir, na minha visão, cotidianamente, né? A pergunta que eu tive mais dificuldade ali de entender foi a da Diane Keaton, porque eu não entendi o que a pessoa quis dizer, mas ela segura uma imagem cinematográfica super antiquada, porque o que seria... a mediação que a revista vai fazer, aí eu não entendi o que seria uma imagem cinematográfica adequada, né? Então, se a pessoa quiser se manifestar aqui novamente, para mim ficou difícil de compreender, me desculpa. E a respeito da professora Bonadio, sim, eu acho que tem um olhar bem masculino, até porque, assim, os cargos mais altos ali da POP, né, foram masculinos, com exceção de uma diretora, a Marilda Varejão, que inclusive foi a primeira jornalista a trabalhar na Quatro Rodas, ela trabalhou também na Capricho, a história dela é muito interessante. Mas eu vejo assim que nos editoriais, o bumbum, a moda do fio dental ainda não entra ali. Mas tem muito recorte assim nas capas da revista só do bumbum. Então aquele corte pornográfico que decepa a mulher, ou seja, desumaniza, né? Só tem o bumbum dela. Pernas também, mas o corpo masculino também aparece mais. Aparece só o bumbum dos homens também recortado, mas eu lembro mais assim de calça jeans, né? Não lembro de sunga. Agora, uma questão que eu acho bem interessante é dos seios, né? Porque apesar de ter a ditadura militar ali e tinha algumas regrinhas, né? Então parece que só podia publicar um seio, o outro não, né? E na Pop teve imagens de meninas com seios de fora, mas não era editorial de moda nenhum. O máximo que aparece é camiseta e a menina sem sutiã, né? Que daí também tem relações ali com o feminismo e tal. Mas quando era, digamos, uma reportagem sobre ir acampar, onde inclusive se comercializava produtos de acampar, né, geralmente uma prática masculina, a menina estava sem blusa, estava com os seios nus. Então, inclusive, eu verifiquei que nessas imagens assim que apareceram as meninas com seios nus, quem fotografou foi o Bubby Costa, que ele depois vai trabalhar para Playboy. Então, assim, já é um olhar super bem erotizado do corpo feminino. Então tem essas contradições aí que a gente vê do topless, né? Então o topless é proibido ali no período e na revista Pop ele vai aparecer em 2 ocasiões com as artistas, assim, quando está no corpo feminino, quando é de autonomia feminina, isso que eu quero dizer, né? No corpo da Zezé Mota, que ela está numa imagem onde cai o vestido e aí diz assim, ela falando, caiu o vestido e eu achei legal deixar assim, algo mais ou menos desse gênero. E também a Gal Costa, se eu não me engano, só que dela tá com uma túnica, mas ela tá com seios nus, né? Então, tem aí essas contradições ali que vão aparecendo. Eu tentei correr aqui, gente, e eu agradeço a participação. Quem quiser tirar dúvidas, e eu adorei saber que as 2 professoras tiveram contato com a Pop, inclusive foi por meio do meu tio que eu soube da revista, porque eu, como designer gráfica e professora de história do design gráfico, eu nunca tinha ouvido falar dessa revista. Então, assim, apesar dela ter circulado muito nos anos 70, nos livros de design, ela é apagada, assim. Então, foi através deles que eu tomei conhecimento e é uma revista muito interessante para se analisar. Eu espero aí que futuramente mais pessoas venham estudá-la também. Obrigada, gente. Obrigada, Maureen. A Rosane também está dizendo que ela foi leitora da Pop desde o primeiro número. Olha, tá? Então, que legal. Mais uma. Nossa, ótimo. Passar então agora para a Daniela. Tá certo. Daniela,
Vamos lá, Maria do Carmo. Vamos ver se eu dou conta, porque também são perguntas complexas, né, de se responder, principalmente a do Roberto. A gente precisaria aí ficar bem mais tempo. Mas, assim, Rosane, eu não sei se eu vou te desapontar ou não, mas realmente as pernas da Carol Trentini são gigantes, tá? Eu analisei elas em vários editoriais. É algo que chama atenção, né, e realmente. Então, não foi... Pelo menos naquele editorial, eu não percebi que foi feita alguma tentativa de alongar. Mas eu entendi muito a tua inquietação, no sentido de... Elas já são modelos em relação a uma grande massa, né, de mulheres do Brasil. Elas já têm um biotipo que é muito raro de se encontrar, né? Já são hipermagras. Mas, se a gente for pensar, existe também essa tentativa, mesmo de efeitos, né, de iluminação, por isso a importância de analisar realmente os recursos plásticos da imagem, em que muitas vezes eu concordo contigo que há uma tentativa ainda de colocar esse corpo ainda mais inacessível, né? Então, isso faz parte, e talvez pensando sob esse viés da branquidade, né, e desse privilégio em relação, né, ao grupo social dos brancos, que é o que realmente, né, é produtor discursivo da Vogue. Se a gente for pensar nesse contexto, é mais uma confirmação de que realmente desse sistema, né, de dominação que usa e utiliza o corpo feminino como um suporte, como um instrumento para esse discurso, né, de algo extremamente inacessível, né, dentro desse discurso do luxo, da exclusividade, né, de algo que está bem distante, né, da realidade, principalmente do nosso país. Então, talvez esteja sim nesse discurso, embora não tenha havido nenhum efeito para alongar as pernas da Carol Trentini, né? E aí eu vou colar aqui, eu acho que foi a colocação da própria Maria do Carmo, né? Linkando lá com a questão do Real People na Vogue hoje, né? Bom, eu acho que a Vogue hoje, ela hoje, já faz um certo tempo, ela vem numa tentativa meio que até desesperada, né, de mostrar que ela também está prestando atenção, né, nesse discurso em que está tentando trazer pessoas mais da vida real, mas no meu ponto de vista, considerando tudo que eu pesquisei, eu acho que tem eu quase falo que é uma palavra dupla, Vogue quem, né? Então, quando ela traz essas figuras negras, por exemplo, ela vai trazer figuras que são absolutamente legitimadas em alguma área, né? Como ela fez com a capa, lá, a primeira capa, né? Com a Ingrid Silva, mais assim, de uma primeira bailarina que sai na Vogue, né? Que ela trabalha, né, nos Estados Unidos, então já é uma figura, né? Não é qualquer... negra. Então, essa matriz discursiva apoiada no Vogue quem, né, ela ainda opera mesmo na tentativa de se trazer pessoas mais reais, né? Então, é um discurso que faz parte desse lugar de privilégio, desse ponto de vista. Então, para mim, embora ela tente trazer uma inclusão e maior representatividade, ainda existe esse Vogue quem. Então, não é qualquer corpo negro que a gente vai ver na Vogue, né? Não é qualquer corpo que tenha qualquer outro tipo de marcador social, né? Que não faz parte, né, desse ethos da branquidade, vai estar sempre refém, né, desse olhar de privilégio e esse lugar social. E eu acho que mais ou menos eu já meio que estou entrando na questão do Roberto, quando ele pergunta dos editoriais de moda, né, se eu acredito que em algum momento é possível que um editorial mostre, né, faça jus realmente, sem esvaziar, né, o dever, né, as questões históricas e sociais de conflitos, de injustiça, de violência tão marcantes no nosso país, né, eu acho que não na Vogue, sabe? Editoriais de moda, talvez a Vogue esteja começando a trazer algumas matérias que, embora apoiado em Vogue quem, ela traz para a pauta, ela traz para a discussão, né? É como se ela abrisse um pouco no próprio ethos da branquidade espaço para discutir a sua posição social enquanto branco, que para mim já é um primeiro passo, sabe? Mas eu acho que não na Vogue. Na Vogue eu acredito que não, né? Porque teria que
Hoje não, né? Hoje não, tá? Eu acho que precisa de muito tempo ainda para essa classe, né? Dos brancos, né? Que né, faz parte já de uma elite do nosso país, se enxergar, se ressignificar, né? Abrir mais para outras questões, se democratizar um pouco mais, né? Entre aspas, se misturar, né? Então, eu acho que tudo isso aí vai um dia capaz que seja refletido, mas por enquanto há esse ponto de vista que é muito, muito marcado ainda, né? Historicamente marcado. Então, acho que a presença de editores e editoras de moda negros ainda não deu tempo da gente fazer ainda uma análise, né, sobre se mudou alguma coisa, se de repente essa matriz está sendo ressignificada, né, pensando a própria branquidade, e essas figuras são fundamentais, de repente, para estarem sendo introduzidas nesse contexto todo. Tá? Então, talvez a gente precise um pouco mais de tempo para problematizar e fazer uma pesquisa sobre isso. Né? Não é agora, mas com certeza, no meu ponto de vista, quando vai abrindo, né, para essas figuras negras entrarem, mesmo que sejam famosas, né, já é um começo para se começar a pensar algumas questões até então invisibilizadas, né, ou hiperinvisibilizadas, tá? Eu acho que é isso, não sei se eu consegui responder, tá? Mas agradeço muito as perguntas e o interesse. Maria do Carmo, obrigada também. Obrigada, Daniela, obrigada, Maurim, e a todos que perguntaram, a participação de vocês. Então, agora a gente vai fazer o intervalo, retornando às 16 horas, para ouvir a Rosane Feijão, certo? Então é isso, queria deixar esse convite para vocês e a gente retorna daqui a pouco. Obrigada.